Olá, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja crescendo em Cristo. Eu venho aqui mais uma vez bater um papo com você e esta é uma das aulas mais importantes porque é uma aula que fala sobre o batismo. Isso mesmo, sobre o batismo. E como eu sei o momento de me batizar, o que eu preciso fazer para tomar essa decisão, eu quero começar lendo com você um texto que está em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto bastante conhecido entre nós e fala sobre o batismo. Mas o que é o batismo? O batismo ele é um mandamento de Deus, ele é uma ordenança para que todos aqueles que são filhos de Deus participem desta bênção, ok? O que não é o batismo? O batismo não é uma cerimônia de um ritual, né? O batismo ele não é uma cerimônia de iniciação, um rito de iniciação, bem? O batismo também não é um meio de salvação. Como assim, pastor? Todas as pessoas para serem salvas precisam se batizar? Então eu preciso me batizar para eu ser salvo? Não. É o contrário, é o seguinte. Pelo fato de você ser salvo, pelo motivo de você ter sido salvo, é que você se batiza, ok? Então, para quem é o batismo? Para aqueles que já entenderam a salvação. Então, o batismo é para você, ok? Olha só, o batismo ele é uma ordenança. Se você acompanhar esse texto aí de Mateus capítulo 28, você vai ver que é um texto que fala sobre a grande comissão. Portanto, pregue o evangelho a todas as pessoas e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, lá no finalzinho, vai mostrar esse id, esse chamamento de Deus, porque ele chamou as pessoas para irem e pregarem o evangelho. O momento do batismo, essa cerimônia de batismo, também é um ato de submissão, ok? A submissão ao batismo era um sinal de que as pessoas aceitaram de fato as ordenanças de Jesus. Sabe que até o próprio Jesus se batizou? Pois é, ele mesmo foi submisso para nos dar o primeiro exemplo. A partir desse momento, vocês façam isso também, ok? É uma forma também de admitir as pessoas na igreja, né? Como é que a gente recebe os membros da igreja? Através do momento do batismo. A partir do momento que essa pessoa se batiza, a gente já cadastra ela no nosso hall de membros, a gente já convida, fazemos uma cerimônia ali de recepção das pessoas que agora fazem parte da nossa família. Eu estou melhorando agora de uma gripe, então vocês me perdoem aí por causa do som, né? A minha voz está até meio rouca ainda. O batismo também é um simbolismo, é uma forma bíblica de ensino. Por quê? Porque quando nós nos batizamos, nós estamos mostrando para as pessoas que a nossa fé nos salvou, que a fé em Jesus Cristo transformou a nossa vida a tal ponto que nós estamos manifestando essa fé e mostrando para todo mundo esse nosso testemunho, essa nossa evidência. Existem algumas denominações que fazem batismos diversos, por algumas formas. Como nós fazemos na Igreja Metodista Wesleyana, nós fazemos o batismo por imersão, porque nós acreditamos que é um batismo realizado por Jesus, né? Um batismo que nós descemos as águas até o momento de simbolizar mesmo o que o nosso velho homem já morreu e nós ressuscitamos para a vida. Também tem toda essa questão aí interessante para a gente considerar, tudo bem? Então, na Bíblia, nós vimos que os israelitas se batizavam, nós vimos que João Batista já fazia essa prática de batismo. E a Bíblia a gente encontra várias evidências de que o batismo ele tem uma confirmação dada por Deus, principalmente aí a evidência bíblica, ok? E qual o que para nós representa o batismo, né? No momento em que nós nos batizamos, isso representa que a partir de agora nós nos unimos com Cristo, né? A referência é Romanos capítulo 6, versículo 3. Então eu sou introduzido dentro dessa família de Cristo. Através do batismo eu me torno membro também do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Anota aí alguns versículos que são interessantes para você pesquisar. Primeira carta aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Atos capítulo 2,
41 e 47. Atos capítulo 2, 41 e 47, tá bom? E o que eu preciso fazer para ser batizado? Como é que eu sei que é o momento certo? Olha só, eu vou dar aqui algumas evidências. Primeira, você tem que acreditar, porque é uma questão de fé, tudo bem? Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, primeiro ponto, ok. Você acredita que Ele morreu por causa dos nossos pecados ou para pagar essa dívida por nós? Então você acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados. Você acredita que Ele ressuscitou dentre os mortos? Você acredita? Sim, lembra da Páscoa, né? Jesus ressurgindo, né? O Jesus ressuscitado. Pois é, Ele ressuscitou para nos dar essa vida eterna, porque esta era a promessa do Pai, ok? Você acredita nisso? Acredita? Então tá aí as evidências para que você se batize já. Você já pode tomar essa decisão. Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Você já entregou sua vida para Ele? Você já se arrependeu? Sim. O arrependimento ele é muito importante, porque quando nós nos arrependemos, o Senhor Ele vai cuidar de nós. Nós tomamos posse dessa palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. Dá uma lidinha que isso vai também abrir um pouco mais o seu entendimento. Quando a gente fala que se arrepende, não é só uma coisa interna. Isso precisa se exteriorizar, tá bom? Você precisa tomar uma atitude, você precisa mudar de atitude. Aquilo que você fazia, que aos olhos de Deus não é legal, você passa a mudar. Você faz agora aquilo que é a vontade de Deus, tá bom? E aí, quando a gente fala arrependimento, é você mudar, você passa do reino das trevas para o reino da luz, você passa para o reino do amor de Deus. Tem um texto muito interessante lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu tenho certeza que Deus vai falar também ao seu coração. Antes nós vivíamos do jeito que a gente queria, hoje a gente tem que viver como Deus quer. Olha como que muda. Olha como é diferente. Antes nós éramos o Senhor das nossas vidas. Nós éramos quem mandávamos em nós, tá? A gente que mandava em nossa vida e acabou. Hoje, Jesus, Ele é o Senhor, tá bom? Olha que diferença tremenda. Quando a gente se arrepende, a gente nega-se a si mesmo, né? Ou nós nos negamos. Como assim negar? A gente vai abrindo mão de algumas questões. A gente vai deixando Deus estar no centro. Antigamente você era o centro da sua vida. Você vivia um egocentrismo. E hoje você vive um cristocentrismo, né? Nós somos cristocêntricos, ou seja, você entregou essa vida nas mãos de Jesus. É Ele quem comanda tudo agora. Ele é o responsável pela sua vida agora. Não é mais você, tá? Olha que isso é muito interessante, né? Antes era eu o centro, agora é Jesus que vive em mim. Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Nós estamos chegando aqui à conclusão e eu quero dizer o seguinte: espero que você esteja aí nas fileiras do batismo e que você já se batize nos próximos batismos ou no próximo batismo, né? Eu vou ficar muito feliz se você tomar essa decisão e eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. O batismo deve ser um desejo de todo aquele que acredita em Jesus, de todo aquele que já aceitou o perdão dos pecados. O batismo, ele é questão de fé e de arrependimento, ok? Então, um abraço a você, continue crescendo em Cristo. Tchau, tchau.